Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje é dia 19 de setembro de 2022 e mais um Diário de Bordo. Hoje, nosso tema aqui de hoje é falar a respeito de educação. Educação é um tema extremamente importante em todos os pontos de vista. Então, hoje é sem dúvida nenhuma um dos temas que, primeiro, mais gosto de falar e segundo, que é um dos temas que tem um resultado maior, né? Então, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, né? Eu estou vendo ali entrando o Vernílio, o Otávio, o Roger, a Maria Madalena, o Felipe, né? A Guina, né? A Bia, né? Então, um abraço aí a todos vocês que estão chegando aí no Diário de Bordo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o astronauta Marcos Pontes, né? Eu sou candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. E esse espaço aqui, né, todas as manhãs, começando entre 6 e 6h30, né, que eu chamo de Diário de Bordo, é um momento onde a gente fala a respeito de assuntos relevantes, né, para essa candidatura, assuntos relevantes, né, para o estado de São Paulo, para o Brasil como um todo. E para que vocês me conheçam melhor também, né, muitos aqui já me acompanham há bastante tempo, aqueles que mais novos aí para me conhecer as minhas ideias, a maneira como eu penso. E também, né, é importante que isso aí seja divulgado, seja compartilhado com as pessoas, para que elas também conheçam. Esse ano a candidatura ao Senado, né, a eleição ao Senado aqui em São Paulo, é uma eleição que só tem uma vaga. Então esse ano nós temos só uma vaga. É muito importante. O Senado é uma Câmara Alta, né, do Congresso, que é muito importante. É importante que todo mundo tenha essa consciência das funções do Senado, funções do senador. Então, o primeiro vídeo dessa série aqui, durante essa campanha, eu falei a respeito exatamente disso, do Senado e das funções do senador. Então, o que eu aconselho, tipo assim, o que eu peço para vocês dê uma olhada aqui no @astropontes aqui no Instagram, os posts, né, que nós colocamos, procure lá entre os posts, os diários de bordo, e dê uma revisada aí nos vídeos anteriores, né? Eles são longos? Eles são longos porque tem muita coisa, muito material, muito conteúdo para se passar, e vocês podem fazer recortes desse material longo e distribuir para as pessoas que vocês conhecem, distribuir, né, mandar, compartilhar aí com a família, compartilhar com amigos de escola, amigos de trabalho, né, de todas as nossas interações. Compartilhe nas suas redes sociais, é importante que as pessoas saibam. Então, eu já falei aqui nesse espaço, por exemplo, sobre o Senado e as funções do senador, a importância disso aí. Já falei a respeito de regimes, formas de governo, sistemas econômicos sociais, né? O que é, por exemplo, monarquia, aristocracia, democracia. Falamos de autoritarismo, totalitarismo, democracia também, pensando em regime de governo. Nós falamos a respeito de sistemas econômicos sociais como comunismo, socialismo, liberalismo, né? Tudo essas são importantes conceitos que todo mundo é importante que as pessoas entendam, né? Cada uma dessas coisas. Também nós falamos a respeito de realizações do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e do Ministério das Comunicações. Falamos a respeito de realizações do governo federal, do governo Jair Bolsonaro, né? Falei a respeito da história da minha vida. É importante as pessoas terem ciência, me conhecerem. Para me conhecer tem que saber a história da vida. Falei, né, e eu sempre falo aqui também a respeito de comportamento, de atitudes, né, importantes para que tenham sucesso, né, na vida. Para mim é muito bom, uma das coisas que me motivam demais é ver as pessoas terem sucesso, né, aprenderem, terem sucesso, né. E ali o Itamar perguntando, Itamar, exatamente isso que eu estou falando, perguntando o que eu vou defender no Congresso, no Senado. Então, Itamar, dá uma olhada aí, já gravei um vídeo inteirinho falando praticamente 2 horas sobre isso, né, que está aqui nesse canal. Dá uma revisada lá, que eu falei a respeito de valores, falei a respeito do que eu acredito, o que eu defendo, né, e o que eu vou continuar a defender no Senado, né? Porque não é assim, uma pessoa chega
por exemplo, nunca defendeu, nunca trabalhou com educação, nunca prestou atenção à educação, de repente, quando é candidato, começa a ser o maior fã de educação e começa a falar que vai defender a educação. Não é dessa forma. Você tem que ver aquelas coisas que você defende a sua vida inteira, né? Por exemplo, eu tenho defendido a educação minha vida inteira, então entre lá, né? Que você vai ver aí as coisas que eu acredito, o que são princípios, o que são valores, né? Tudo que eu acredito, o que eu defendo, tá tudo nesse vídeo, né? Que está gravado aí nesse canal. Então, Itamar, dá uma olhada lá e consulte, né? Que é importante você saber e depois passe para as pessoas, né? Como é que eu penso a respeito de aborto, o que eu penso de ideologia de gênero, o que eu penso de corrupção, o que eu penso de STF, reformas importantes, reforma tributária, reforma administrativa, tudo isso está lá, né? Então dá uma olhada lá e olhem, né? E dê uma consultada e divulguem para as pessoas, né? Isso é muito importante. Falei também bastante sobre a maneira de como escolher um candidato. O que você olha? São 7 critérios, né? São 7 critérios importantes para você que está chegando agora aí no Diário de Bordo. Um bom dia, né? Um bom dia aí. Seja bem-vindo aqui a esse canal que a gente tem para divulgar coisas importantes, para falar a respeito de temas importantes. Então, falei aqui também a respeito desses 7 critérios que a gente tem, né? Da maneira lógica de você pensar para escolher candidatos, né? Então, basicamente, esses critérios são história de vida, né? Veja a história de vida do candidato, né? Veja se é uma história de vida inspiradora para você, uma história de vida, né, que te dá orgulho. Segundo, e também não adianta, quando você fala de Senado, você tem que olhar do candidato e dos suplentes também. Os suplentes também são importantes. Então, dê uma olhada, né, na história de vida do candidato e dos suplentes. Segundo, dê uma olhada na formação acadêmica, né? Esse candidato é formado em quê? Eu, por exemplo, aqui nessa disputa aqui para o Senado de São Paulo, que só tem uma vaga, eu sou o único engenheiro, né, do grupo de candidatos, né, vamos dizer assim. Então é importante você dar uma olhada se a pessoa tem capacidade técnica para discutir assuntos relevantes. Cada vez mais a gente tem tecnologia envolvida, né, em todos os aspectos, e decisões importantes vão ser tomadas com relação a desenvolvimentos tecnológicos. É importante você ter em vista isso aí. Terceiro aspecto, o currículo, né? Como que essa pessoa o que essa pessoa já fez na vida e como que ela fez. Ela é uma pessoa comprometida com o país, comprometida com as suas causas para valer, né? Não é só para falar durante a eleição, é para valer. Já colocou a sua vida, né, em risco, por exemplo, pelo país, né, na defesa do país. É bom ver o currículo de cada uma das pessoas. Veja depois a ficha corrida da pessoa, né? É fácil, você coloca o nome do candidato e coloca, ou dos suplentes, e coloca investigação. E veja se essa pessoa tem investigações, né? Se já cometeu alguma fraude, se já foi condenada, por exemplo. Se tem ficha limpa, é importante não votar em quem tem ficha suja, deixar de lado, né? Ele não pode eleger mais políticos com ficha suja, né? Eu, graças a Deus, aí eu tenho, e graças aos ensinamentos e valores dos meus pais, eu tenho a minha ficha completamente limpa, não tenho nenhum tipo de investigação, nenhum tipo de condenação, nenhum tipo de fraude, nada disso na minha vida. Graças a Deus, isso vai continuar assim, porque é assim que eu penso, né? Então, lembrar que essa live sempre vai ficar gravada, assim como as outras. Então, vão lá, dá uma olhada nas outras lives que eu já gravei sobre isso. Então, lembrando, né, 7 itens para você escolher bem um candidato. Veja a história de vida, se é inspiradora. Veja a educação, formação educacional, se tem informação, né, adequada, né, para discutir assuntos técnicos. Terceiro, veja o currículo da pessoa, o que ela já fez na vida, se ela é comprometida com o Brasil realmente. Quarto, veja a ficha corrida, se a pessoa tem investigações, já cometeu fraudes ou está envolvido com fraudes com milhões de dinheiro público, né? Isso aí não pode votar um candidato desse jeito. Quinto, né, veja quais são as propostas. Então, hoje, por exemplo, eu vou falar a respeito de propostas aqui para a educação. Vou discutir sobre educação aqui, vou falar sobre isso. Então, com isso, vocês conseguem enxergar as minhas ideias, né? Lógico que eu não vou entrar em detalhe de cada uma das propostas, que também daria muitas horas para fazer isso, mas vejam onde que a pessoa foca, qual a importância que ela dá para alguns temas que são extremamente relevantes, né, para a sociedade, para o nosso estado de São Paulo. Então, veja as propostas dos candidatos, se tem sentido, se não tem, se são propostas sem cabimento, por exemplo, né? Então, tem que olhar essa coisa toda. Sexto,
né? Dê uma olhada no caráter da pessoa. E isso você vê nos pequenos detalhes da pessoa, né? Como que ela escolhe seus suplentes, por exemplo. Veja como que essa pessoa se comporta em termos de lealdade, né? Se esse candidato ou candidata é leal, e lealdade é uma coisa, porque lealdade é uma coisa muito importante, que se a pessoa não é leal, por exemplo, ao presidente, não é leal a alguma linha mestra na vida, como é que ela vai ser leal a você depois que se estiver lá dentro? Lembra que o poder ele não transforma, o poder ele simplesmente revela quem é a pessoa. Então você consegue ver nas pequenas coisas o caráter da pessoa, né? Não vote em coisas, em pessoas que não têm caráter, né? Isso é muito importante. E quinto, né? E sexto, melhor, estava onde aqui? No sétimo. No sétimo, veja afinidade, se você tem afinidade com o candidato, né? Se você olha para a pessoa, você se identifica com a pessoa, afinal a pessoa vai te representar lá no Congresso. Você se identifica, é uma pessoa que traz valores semelhantes aos seus, traz tranquilidade, né? Traz equilíbrio, é isso aí que você, né, quer lá no Senado. Precisa de equilíbrio, precisa de tranquilidade, precisa, né, ter sensatez, né? Tomar decisões importantes para o Brasil como um todo, né? Então é importante, veja também essa parte de afinidade, né? Se você tem afinidade, é um candidato que te dá orgulho de falar, eu votei nessa pessoa, né? Essa pessoa me representa lá realmente, né? E porque aconteceu já comigo, para falar a verdade, né? E com provavelmente muitos de vocês, de votar num candidato e depois quando chega lá você percebe que não era aquilo e te dá muita vergonha, na verdade, você nem fala, eu nunca votei disso aí, né? Então é importante isso aí, esse negócio, afinidade, né? Aí, indo ao tema de hoje, vamos falar sobre educação aqui. Aliás, agradecer aí todos que estão entrando, né, aqui no Diário de Bordo. Lembre-se de se inscrever nesse canal, olhar os vídeos anteriores que eu estava falando aqui, olhe os posts do canal. Eu falo nesse Diário de Bordo, tem temas importantíssimos, né? Então, olhem nesse tema, divulguem eu também, vocês sabem, eu sou candidato ao Senado aqui em São Paulo, né? Eu sou candidato astronauta Marcos Pontes, número 222 para o Senado, dia 2, é fácil de lembrar, né? Vote 222, e divulgue, eu peço o seu voto e peço também para você divulgar, né? Divulgar para os amigos, divulgar, tentar convencer aqueles que estão ainda perdidos aí, que não sabem, né, o que fazer, né? Estão na dúvida ou deixando para a última hora. Faltam agora praticamente 15 dias, né, para a eleição, 2 semanas para a eleição. Então falta pouco tempo, está na hora de a gente convencer os indecisos, aqueles que estão indecisos, aqueles que ainda pensam em comunismo, em socialismo, pensam nesses regimes falidos, né, nesses sistemas econômicos falidos. Então tragam essas pessoas para a realidade, olhem no Google, usem o Google. O Google é muito importante para isso, né? Mas nem todo mundo tem Google, nem todo mundo tem, mas se você está me assistindo aqui, é sinal que você tem internet, é sinal que você tem, né, o seu aparelho e conexão com a internet. Então, use a sua conexão para olhar no Google e ver lá, né, não só a respeito da ficha corrida dos candidatos, mas também, né, olhe, e isso é muito importante, né, dê uma olhada a respeito de todos esses temas que a gente fala aqui e também do histórico, por exemplo, aqueles que ainda estão pensando em votar em PT e etc., estão pensando em votar nesse regime, nesse sistema que nunca deu certo em lugar nenhum, né? Não deu certo na Venezuela, não deu certo na Argentina, não está e não fará bem para a Colômbia, para o Chile, né? Para esses outros países que entraram nesse trem ruim, né? E o Brasil ele tem que se manter com um regime, vamos dizer assim, um regime de governo seja democrático, uma forma de governo democrática, republicana, bem representada, com democracia real, e não aquela democracia que geralmente é defendida para a esquerda, que começa com vamos dizer, a palavra democracia, ela é praticamente sequestrada pela esquerda, dizendo que é só ali que é democracia. No final, o que transforma as democracias de esquerda? Elas acabam se transformando num totalitarismo, acabam se transformando numa ditadura, em que um ditador e um pequeno grupo, né, em vez de ser uma democracia, acaba se transformando numa aristocracia, ou mais, se você
né, distorcer esse tema, acaba virando uma oligarquia controlado só por alguns que comandam o partidão lá de esquerda, assim por diante, e o restante da população passa fome, né? E a gente vê isso acontecer. Então tem alguns milionários e um restante da nação paupérrima, sem emprego, sem nada. Esse é o final da história, sempre nos países que adotam socialismo ou comunismo. Então prestem bem atenção nisso, para que a gente não tenha isso no Brasil. Então aquelas pessoas que estão pensando em votar aí na esquerda, estão pensando em votar nesses regimes, usem a internet para poder olhar os dados, veja toda a corrupção que é derivada disso, que nós tivemos os anos de PT aqui no governo do Brasil, né? Vejam essa corrupção toda. Então, estou vendo o Márcio, Márcio, dá uma consultada em tudo que aconteceu nos governos do PT, veja a corrupção, aprenda lá o que é o Petrolão, com 49 bilhões de rombo que poderiam estar sendo usados para educação, para saúde, para ciência, tecnologia, para essas coisas, e foram para os bolsos, né, vamos dizer assim, de petistas ou pessoas ligadas a isso. Veja lá os fundos de pensão, os rombos do fundo de pensão, né, e etc. Isso aí é importante vocês olharem, né, nesses itens, assim, aprender sobre isso aí, né, aprender sobre como que foi feito uma série de coisas. Então basta você colocar lá, né, corrupção dos anos do PT, que vocês vão entender aí. E é importante olharem, né, olhem as pessoas também, né, cada uma das pessoas. Existem pessoas, né, isso é importante citar, né, que para não ser injusto com todo mundo, existem pessoas que são bem intencionadas dentro de algum desses partidos, sem dúvida nenhuma, existem, mas que existem pessoas até que defendem embora estejam em partidos de esquerda, defendem uma economia liberal, né? Uma dessas pessoas, um exemplo dessas pessoas, assim, infelizmente partiu já desse mundo, era o Eduardo Campos, né? Eduardo Campos, ele foi presidente do PSB, né? Partido Socialista Brasileiro, lá de Pernambuco, né? Ele herdou isso do começo do partido, que foi feito lá pelo avô dele, o Arraes, mas o Eduardo Campos era um cara centrado, era um cara que via de uma forma muito mais adequada, mais pragmática, né? O trabalho dentro do socialismo, vamos dizer assim, mas ele não pregava nenhum tipo de socialismo maluco desse que a gente sabe que não dá certo. O que ele pregava era sempre um liberalismo, na verdade, embora tivesse um partido socialista, pregava um liberalismo econômico. Era um cara que, quem é de Pernambuco provavelmente conhece bastante ele, né? E é um cara que eu gostava muito, era meu amigo, né? Então o Eduardo Campos foi ministro de Ciência e Tecnologia, ajudou muito o Programa Espacial Brasileiro, né? Era um cara que eu gostaria muito, né, de que tivesse prosseguido na carreira política. E lembrar em 2014, né, quando ele era meu amigo, ele me convidou a ser candidato aqui em São Paulo, eu aceitei, né, entrei no partido dele, vim e fiz na verdade não cheguei a fazer campanha, né, nunca fui muito, não era ligado a isso aí, então eu não gostava do partido, eu gostava do Eduardo Campos, entrei, fiz uma campanha muito michuruca, vamos dizer assim, não fiz praticamente nada de campanha, mas infelizmente ele morreu no meio do caminho, naquela campanha, em 2014, de uma forma muito estranha, que até hoje me dá certas dúvidas a respeito de como ele morreu, né, com um acidente aéreo no litoral aqui do estado de São Paulo. E tinha uma coisa importante, né, que eu estava junto com o Eduardo Campos, que era meu amigo, e ele era, vamos dizer assim, a pessoa que eu confiava para combater o PT, né? Então, eu nunca gostei do PT, e naquela época, em 2014, também candidato à presidência, nós tínhamos a Dilma. Então, Eduardo Campos era uma esperança para vencer o PT lá, tirar a Dilma, né, da competição, né? Mas ela acabou vencendo, ele morreu, ela acabou vencendo, mas eu apostava nele, né, contra o PT. E também, infelizmente, ele faleceu. A partir dali eu perdi a graça ali de entrar, de ficar. Ainda fiquei como suplente e logo depois da eleição eu pedi para sair do partido. O pessoal, pô, mas você é suplente, você vai sair do partido? Eu falei, vou sair porque eu nunca me alinhei ao socialismo, né? Então eu só estava lá por causa do Eduardo Campos. Então não faria sentido ficar lá naquele partido. Foi assim que aconteceu aquela época lá,
né? Mas é importante todo mundo prestar atenção, porque socialismo, o sistema econômico-social defendido pelo socialismo, não funciona em nenhum país do planeta Terra, né? Então, e o sistema do comunismo menos ainda. Então é isso aí que é importante prestar atenção, mostrar, olhe, use o Google para achar as corrupções do governo do PT e depois mostre para as pessoas, escreva, fale com as pessoas que estão indecisas, traga essas pessoas para o lado da direita, tragam essas pessoas, né, para que elas entendam o que funciona e como tem que funcionar, tá? No nosso país. Então vamos falar sobre educação. Então, para quem está aí chegando agora, bem-vindos aí ao nosso diário de bordo, hoje falando sobre educação. O primeiro ponto que eu vou colocar é como um statement aqui, né, vamos dizer assim, como uma afirmação logo de cara, é que educação, ciência, tecnologia e inovações, esse conjunto forma o coração de todos os países desenvolvidos. Todos os países desenvolvidos têm esse conjunto como uma coisa muito forte. Por quê? Quando você tem educação, ciência, tecnologia e inovações fortes, você consegue melhorar todas as áreas, porque educação, ciência, tecnologia e inovações são transversais. Então, eles vão para, na hora ali, vamos dizer, quer melhorar a saúde, você melhora a ciência, tecnologia e inovações e ele consegue melhorar. Você quer melhorar a indústria, melhore ciência, tecnologia e inovações. Melhorando a indústria, você melhora nota fiscal no país, aumenta a economia, aumenta a quantidade de empresas, aumenta a quantidade de empregos. Quem produz emprego não é o governo, quem produz emprego são as empresas. Essa é uma diferença básica de pensamento entre o socialismo ou o comunismo e o liberalismo econômico. Quem produz emprego são as empresas. Empresas têm que ser fortes, o governo tem que ser minúsculo, entendeu? O governo tem que ser pequeno. E aí o governo pequeno, indústria grande, empregos são grandes, que as pessoas com dinheiro para comer, eu vi pessoa falando aí de ter recurso. A melhor parte social, o melhor sistema social, vamos dizer assim, o melhor programa social é o emprego. E para ter emprego, o que você faz? Você produz, né, através da educação, você traz profissionais competentes para o mercado, né, uma educação boa. A partir dali, você tem a ciência para desenvolver soluções, novas tecnologias, novas inovações, obviamente inovações, e a partir dali você tem novos produtos, novos serviços que vão criar novas empresas, que vão criar novos empregos, que vão empregar as pessoas qualificadas para a educação. E esse ciclo faz com que funcione o país, o estado, o município todo normal. E aí com esse recurso que entra através de novos empregos, as pessoas compram mais, né, movimentam mais a economia. Essa parte é importante, mas também é muito importante, né, a parte que vem dos recursos das notas fiscais das empresas. Quanto mais empresas, quanto mais nota fiscal produzindo, mais recursos entram para o governo. Um governo enxuto, que é diferente de um governo socialista, que é um governo grande, que consome muito imposto, aumenta imposto, acaba com as empresas, esse governo obviamente não vai funcionar, ele pesa muito, a estrutura toda desaba. Agora um governo liberal que vai reduzindo, ele consome menos impostos para o governo, ele usa mais esses impostos para educação, ciência, saúde, né, segurança pública e também para apoiar aquelas pessoas que estão na vulnerabilidade. Essas pessoas na vulnerabilidade, elas vão começar a ter oportunidades porque elas estão ali na vulnerabilidade de forma temporária. A pessoa que está na vulnerabilidade, está na rua, está morando na rua, ela não vai ficar lá para sempre, não deve ficar lá para sempre. Ela tem que ter maneiras de, a partir dali, ela ter uma residência inicial, depois ela vai estudar, né, com estudo, com educação, ela começa a se formar para o mercado de trabalho, consegue emprego, a partir de conseguir um emprego, ela está fora da rua, ela está tendo a sua vida indo para frente, e a partir daí, para ter emprego, precisa de empresa e vai para frente. Esse ciclo é o que é sempre defendido, é o que nós estamos fazendo, né, aqui no país. Paulo Guedes tem feito um trabalho muito grande. Só para você ter uma ideia, do começo do governo até agora, foram gerados mais de 5.500.000 empregos só de carteira assinada, né? Apesar da pandemia, que atrapalhou no meio do caminho, do fecha tudo, aquela coisa toda. Além disso,
Nós tivemos também a parte de geração de emprego. Só no ano de 2022 foram 1.200.000 empregos com carteira assinada. Então veja quanta gente que está tendo isso aí, né? E isso não é utopia, isso aí é coisa que está vamos dizer assim, você olha no site da transparência, você olha, então, isso é coisa que está acontecendo. Utopia é aquele regime que não funciona, defendido pela esquerda, né, que acha que você vai fazer, como é que se pretende fazer num governo de esquerda. É o que aconteceu, olha o que aconteceu na Venezuela, o que está acontecendo na Argentina, vocês vão ver o que eu estou falando aqui, né, em loco, né, e depois veja se é isso que você quer para o país. Funciona mais ou menos assim, ou não funciona dessa forma, né? O governo, ele arrecada impostos. Com esses impostos, ele coloca, né, nos programas sociais, coloca, né, em educação, saúde e segurança pública, o que tem com recurso, é só que logo depois, né, o que acontece? Isso é o que aconteceu no Brasil também e nos anos anteriores lá do PT, né? Então, o que acontece com isso aí? Ele arrecada esses impostos, mas incha o governo fica muito grande, o governo começa a consumir muito desses impostos, começa a sobrar cada vez menos dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança pública, e os programas sociais, ele coloca recursos no programa social, né, com a esperança simplesmente que esse recurso vai causar aumento de consumo, e causa inicialmente aumento de consumo, e que esse aumento do consumo vai gerar o imposto necessário para girar o ciclo. Não funciona dessa forma, porque é basicamente como se você tivesse do lado de dentro de um caminhão, supõe no caçamba, lá no baú de um caminhão, e tentasse empurrar o caminhão de dentro do baú. Óbvio que o caminhão não vai andar, né? Você está no mesmo referencial. Você vai ter que sair de fora, ou seja, você vai ter que ter empresas grandes crescendo do lado de fora para você empurrar o caminhão. E aí funciona. É assim que funciona o liberalismo. Você tem que produzir mais empresas que vão produzir mais impostos, que vão produzir mais empregos e fazer girar isso aí. Se você tentar girar isso de dentro do governo, você não vai conseguir. Aí o que o governo começa a fazer? Fica muito grande, as empresas vão desaparecendo. O governo começa a emitir mais dinheiro, aumenta a inflação. Ele coloca recursos para as pessoas, mas de um dinheiro que já é desvalorizado. Veja a desvalorização do dinheiro lá na Venezuela, e o que vai acontecer? Começa a produzir, não vai dar certo isso aí. Aí esse dinheiro tenta ciclar dentro do processo, mas vai ficando cada vez menos recursos para colocar em educação, saúde, em parte de segurança, e também toda a parte social começa a afundar, já não tem mais dinheiro para fazer aquilo, e esse ciclo tende a desaparecer e, vamos dizer assim, morrer, ou seja, o país nisso aí vai à bancarrota. Por quê? O que faltou? Bom, faltou você pegar as pessoas que estão em vulnerabilidade, colocar a parte social, mas colocá-los para educação, colocá-los para empregos, fortalecer a parte de emprego, fortalecer o setor privado para produzir mais empregos, fortalecer o setor privado para produzir a indústria, o comércio, o agronegócio e etc., para produzir mais nota fiscal, e com isso o governo tem mais dinheiro, reduz o governo, né, para que eles sejam menores, né, e com isso você tem certamente mais sucesso no país como um todo. Então, quando você vê países como Venezuela e Argentina, eles têm uma população muito menor do que a do Brasil, uma população absoluta muito menor do que o Brasil, um percentual de pessoas morrendo de fome, né, extremamente grande. O Brasil tem gente passando necessidade, passando fome? Sim, o Brasil tem ainda, infelizmente. E para fazer isso, né, para tirar essas pessoas, a gente precisa ter esse ciclo funcionando. E educação? Vamos falar de educação, que é o assunto que eu vim aqui para falar hoje, sobre isso. Educação, tem uma coisa que chama regra de Pareto. Regra de Pareto, simplificando muito, é mais ou menos o seguinte: você com 20% das ações, você consegue consertar 80% dos problemas. Então, você tem que escolher bem quais as ações que você toma, quais as áreas que você investe, porque escolher dentro desses 20% de Pareto, vamos dizer assim, que nesses 20% você consegue, né, melhorar os outros 80% de problemas. E a educação certamente está dentro desses 20%. Quando você investe em educação, quando você melhora a educação do país, você consegue ter a melhoria de basicamente todas as áreas. Por quê?
Quando você melhora a educação, você melhora a segurança pública, você melhora a saúde, você melhora a economia, você melhora todos os setores do país com uma educação cada vez mais forte. Então, a educação é essencial, é estratégica, tá? Então, começando por essa afirmação, né, a gente vai dentro do que a gente tem aqui no Brasil. Nós tivemos muitas trocas de ministros de educação, né, e com isso a educação não tem funcionado bem. Agora tem uma certa estabilidade ali no Ministério da Educação e precisa correr atrás. Além disso, nós tivemos uma pandemia no final, no meio do governo. Essa pandemia trouxe o Fique em Casa, inclusive as escolas, e com isso houve uma perda muito grande de conhecimento, ou uma perda de tempo de aquisição de conhecimento dos nossos alunos. Hoje o aluno se forma no ensino médio, em média, 42% só deles que sabem português na proficiência que deveria ter no ensino médio. Só 12% deles se formam no ensino médio com a proficiência necessária em matemática, por exemplo. E isso é ruim, né? Muito ruim, precisa ser corrigido. Então, tem vários aspectos que precisam ser corrigidos aí na nossa educação. E não vai ser de uma hora para outra que isso aí vai mudar, né? Você vê que o Brasil tem passado todos esses anos, né, aí, de muito tempo, sem uma educação que realmente andasse de forma célere, de uma forma sólida para frente. Nós tivemos, né, ao longo de todo o tempo, a gente teve muita desvalorização dos professores. Então eu vejo aí, né, os professores estão com salário baixo, não foi graças a agora. Isso aí é um problema que tem acontecido por décadas no Brasil, né, que o professor é desvalorizado, que as escolas vêm sendo sucateadas durante décadas, né? Governos anteriores criaram muitas universidades, não criaram universidades, mas o problema é como estão as universidades, como foram tratadas as universidades, também é muito ruim. Não se pode reduzir investimento em educação, e isso é uma coisa que tem sido feita ao longo de muito tempo também. Aí a coisa que a gente precisa trabalhar juntos, na minha opinião, o pessoal me pergunta de teto, né? Teto de gastos, etc. Teto de gastos é importante para controlar os gastos do governo, mas tem dois setores que, na minha opinião, não deveriam estar no teto de gasto. Uma é a educação e outra é ciência, tecnologia e inovação. Então, essas duas áreas poderiam muito bem estar fora do teto de gasto, com o controle interno, obviamente, mas fora do teto de gasto, porque o seu investimento em educação vai economizar em todas as outras áreas. Então, vamos lá, vamos pensar aqui na primeira parte, vamos dizer assim, da educação, né? No começo ali da vida, na primeira infância, que a gente compreende aí, né, de 0 a 6, incluindo os tempos de, vamos chamar assim, de creche, né, de 0 a 3, né, e depois na pré-escola, de 4 e 5 anos de idade. O que acontece nesse ponto, né? E se tivesse sido feito um bom trabalho anterior, a gente não teria nenhum tipo de problema agora. Mas não foi feito um bom trabalho lá, existem muitos problemas agora para serem solucionados no Brasil inteiro. Então, quando você pensa em termos de creche, né, você vê que apenas 17%, né, 17% das crianças no Brasil têm creche disponível. Isso é um número muito baixo. Eu nasci na periferia, eu sei como é que é isso, eu tinha que ir trabalhar com a minha mãe, né, eu ia para o trabalho dela. E isso foi durante muito tempo, né, durante o fundamental todo. Eu não tinha onde ficar, então eu ia para o trabalho com ela. É importante ter creches, né? Importante. No estado de São Paulo, a situação é um pouco melhor do que o país. O país é 17% só das crianças têm creche. No estado de São Paulo, 37% das crianças têm creche. Mas se você for a fundo nesses números, você vai ver que o número é muito maior de pessoas, de crianças sem acesso à creche nos níveis mais vulneráveis de salário. Aquelas pessoas que estão em extrema pobreza, que estão em pobreza, né? Esses aí têm menos acesso à creche. Deveria ser os que têm mais acesso à creche. Então a gente precisa, né? Isso aí é sine qua non, né? Precisa ser feito precisa foco para melhorar, né, a primeira infância. Então,
100%, o ideal é que 100% das crianças que precisam ter creche. Vamos dizer, se a mãe não trabalha fora, se a mãe está em casa o tempo todo, ela pode cuidar da criança. Nesse caso, não precisa de creche, mas para todas as mães que trabalham fora, as mães que são solteiras, né, precisa de creche. Não tem escapatória, precisa fazer creche e usar recursos para fazer creche em todas as cidades. E para isso precisa de uma articulação. Por isso que o senador, é importante esse trabalho, articular com o Ministério da Educação, né, para conseguir o fundo do Fundeb, o fundo do FNDE, para trazer para a construção de creches, para trazer dentro dos municípios, né, trabalhar com os prefeitos, etc., e com o governador de estado também, que tem que participar, o governo do estado, né, para que seja feita a criação de creches em todas as cidades, para todas as mães que precisam. Mas não para por aí, porque quando você pensa em primeira infância, tem toda uma questão de alimentação, como que essas crianças estão sendo alimentadas, como que elas estão desenvolvendo as suas competências iniciais, porque se você não tiver um bom começo, uma criança que ela tem desnutrição no começo, ou que ela tem traumas, que ela não vai conseguir se desenvolver, adquirir competências adequadas ao longo da vida. Então ela precisa, né, a gente precisa ter um foco muito grande nessa primeira infância, né, para que as crianças tenham creche e para que as mães, inclusive, vamos voltar um pouquinho, né, a questão das mães gestantes, né, das gestantes. Muitas mães não têm ideia, tem muitas mães adolescentes, não precisa de um programa do governo, né, de forma geral, dos governos, para fazer a conscientização com relação à gravidez, né, a gravidez na adolescência, para evitar. A gente precisa trazer isso aí via o Ministério da Saúde mesmo, né, ou dentro das secretarias de saúde, fazer essa campanha extensa e intensa dentro do Estado para que as meninas, né, aprendam. E que isso aí precisa ser um tratamento com os pais também. Os pais precisam participar. Os pais precisam participar das escolas. Portanto, você precisa trazer os pais para dentro da escola. Então, você vê que a gente está voltando para trás. Então, vamos nesse assunto, como é que ficaria então? Primeiro, as escolas têm que ser um local de comunidade, para trazer os pais, não é só para dar instrução para as crianças, mas um local onde se traga os pais para dentro da escola. Os pais têm que ter instrução, os pais têm que aprender a respeito de como falar com os seus filhos, né, de trazer conhecimento em termos desde nutrição até a parte de evitar, né, gravidez para as meninas, até prestar atenção aí que muitos dos estupros acontecem dentro de casa, né, então é importante que isso aí seja visto, campanhas intensas disso aí. Então começa nessa primeira parte. Depois, quando a gente fala de creches, ela tem que englobar também mães gestantes. Então tem programas bacanas que existem no governo federal, como o Criança Feliz, tem programas lá do SUAS, tem programas a nível de cidade, como aqui em São Paulo tem o Mãe Paulistana, tem programas a nível de estado, né, do estado de São Paulo, que, por exemplo, tem o Creche Escola. Então tem que se juntar todos esses esforços, articular para juntar esses esforços para ter a primeira infância e as mães gestantes bem cuidadas. Ok, esse é o primeiro ponto. E aí vamos para a pré-escola, né? A pré-escola e o fundamental, vamos entrar no fundamental também. Primeiro que é necessário ter vaga. Faltavam 14 mil vagas para o primeiro ano aqui em São Paulo. Já que a gente está falando de São Paulo, né? Ou seja, a gente tem 94% das crianças aqui, né, na pré-escola, né? Mas é importante que isso não é o normal no Brasil, e é importante a gente ter que a pré-escola já ser uns anos de formação muito importante para começar o fundamental, e já se começa ali, né, a alfabetização. Então a alfabetização é importante. Falando desse ponto de alfabetização, tem as crianças que precisam ser alfabetizadas, e para isso o Ministério da Educação tem um programa interessante de alfabetização. É importante trazer isso aí a nível de São Paulo, vamos dizer, falando do estado, aqui nos outros estados também, mas que a alfabetização seja também, você vê que quase tudo na educação é assunto de alta prioridade. A alfabetização é muito importante. A criança que aprende a ler bem e lê bastante, ela vai ser uma criança que escreve bem, vai ser um adulto que escreve bem, vai ser uma pessoa articulada, vai ter muito mais chances de vencer na vida, porque ela consegue entender, ler
te traz conhecimento, ler te ajuda. Por exemplo, quando você vê um vestibular, a questão do vestibular, muitos alunos não conseguem acertar a questão porque elas não conseguiram entender o enunciado. Então, leitura é muito importante em todos os aspectos, tá? Então, alfabetização é importante. Aí a gente passa, falando de alfabetização, só para aproveitar o tema, alfabetização de adultos. A gente ainda tem, né, muitas pessoas que são analfabetos no nosso país. Então, precisa ter um foco nisso também, trazer essas pessoas para trabalharem o EJA, né? Educação de jovens adultos é importante, jovens e adultos é importante, né? Então, trazer isso para dentro das escolas, instituições que possam trabalhar para apoiar, então tem que se fazer parceria com o setor privado, com o terceiro setor, para fazer alfabetização dos adultos, né, no nosso país. É possível, perfeitamente possível fazer isso, se colocar foco, colocar critérios, indicadores, trazer essas pessoas para aprenderem, né, a ler, né? Isso dá dignidade para a pessoa, ela coloca em série a pessoa no artigo como um todo, né, na vida como um todo. Então, a alfabetização de jovens e adultos também é extremamente importante a se cuidar e usar a infraestrutura que existe nas escolas públicas. Eu já falei, dois usos, além da escola servir para dar aula para as crianças, ela também tem que servir para dar aula para os pais, né, para trazer os pais o conhecimento até de tecnologias para artesanato e outras coisas. Também trazer, né, para dentro da escola os jovens e adultos que não sabem ler para utilizar essa infraestrutura e utilizar também, né, infraestrutura de organizações de terceiro setor que podem trabalhar também ajudando na alfabetização, né? Então isso é extremamente importante. Aí a gente passa para o ensino fundamental. O ensino fundamental, um dos pontos fundamentais para o ensino fundamental é a escola com tempo integral, né? Você vê que no estado de São Paulo, deixa eu ver o dado que a gente tem aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho quanto. Foi aumentado de 2.000 escolas, né? Tem 2.000 escolas em período integral, né, no ensino médio, mas no ensino fundamental. Mas se você observar, são mais de 15.000 escolas só em São Paulo no ensino fundamental, ou seja, a gente precisa aumentar bastante. Como é que aumenta isso aí para o ensino integral? Primeiro, tem que se pensar que não é só, aumentei, a escola virou ensino integral. Não funciona bem assim. Você precisa ter a infraestrutura adequada na escola para isso, você precisa ter merenda. Quando a gente está falando, quando você fala de uma escola rica, a merenda, tem a cantina, os alunos vão lá, podem comprar as coisas, é uma coisa. Mas eu lembro quando eu ia para a escola, eu não tinha dinheiro para comprar na cantina alguma coisa. E tem muitos jovens, muita criança dessa forma, que não tem dinheiro, vai para a escola, precisa ter uma merenda adequada, precisa ter alimentação adequada. Isso é muito importante, né? Então, a gente precisa pensar nessas coisas de uma forma muito pragmática, né? Escola precisa ter merenda. São gastos que, vamos dizer assim, não são gastos, são investimentos muito importantes. Então, precisa ter alimentação adequada. Estou falando de alimentação completa, né? Alimentação com café da manhã, saudável e completo. Precisa ter a parte de refeição ali no meio, né? Com coisas fortes. Não é? Quando eu vi alguém escrevendo pão e biscoito, é isso. Não é só biscoito com suco. Não é isso, não. É colocar alimento mesmo para valer para as crianças. Isso é muito, muito importante. Então, quando a gente pensa em escola integral, tem que trazer esse projeto, tem que ser completo, tem que ter alimentação adequada para as crianças, tem que ter a infraestrutura, né, porque vai ter mais alunos, né, em cada turno, então precisa ter também a infraestrutura adequada. Aliás, vamos falar de infraestrutura dentro da escola. A escola, tem muita escola que está com... não funciona água, não funciona banheiro de escola. Tem que se prestar atenção nisso e tem que ser feito esse trabalho em conjunto, de novo, porque por isso que é importante essa articulação com o MEC, é importante a articulação com os municípios, com o Estado, para focar nisso aí. Eu não entendo por que empresas não podem ajudar as escolas. Isso, na minha opinião, é um erro muito grande. As empresas deveriam poder ajudar. Eu tenho uma empresa, por exemplo, eu tenho uma escola de ensino fundamental, com escola de ensino médio na minha região.
A empresa tem que poder ajudar também. Eu tenho dinheiro, vamos dizer assim, eu vou poder colocar na escola. Então, a legislação não permite esse tipo de coisa. Vamos mudar essa legislação para permitir entrar recurso privado para poder ajudar as escolas, as empresas que estão locais ali. E cada um de nós, comunidade que vive ali perto daquela, tem que pensar na escola não como isso aqui é uma escola do governo. Não existe isso. Isso é escola pública, a escola de todos nós. Então, a própria comunidade, né? A própria comunidade precisa chegar e falar assim, olha, eu vou ajudar a escola. Então, você tem tinta em casa, se a escola está ruim, junta um sábado, por exemplo, para juntar a comunidade, um líder comunitário vai lá e fala assim, olha, vamos pintar a nossa escola. A escola é pública, a escola é nossa, não é do governo, a escola é nossa. Então, vamos lá pintar a escola. Isso acontece nos Estados Unidos direto. Então, vamos lá pintar a escola, vamos ajudar a colocar equipamento na escola. Vamos pegar, tipo assim, em vez de ter aquelas salinhas todas iguais, não, faz uma sala de literatura, por exemplo, bem feitinha na escola ali, do ensino fundamental, na pré-escola. Vamos fazer uma sala de ciências para aquela escola, né? Traz recursos, traz equipamento, né? Para dentro daquela escola, melhorar a infraestrutura da escola e manter a escola. A escola é um ambiente sagrado, vamos dizer assim, então a gente não pode permitir pichação em escola, inaceitável, pichação, depredação de escola, inaceitável, bandido, criança morrendo em escola, vamos dizer assim, está lá tendo aula, né? Ou está indo para a escola, isso aí, quando você vê um atentado, vamos dizer, contra essas crianças indo para a escola ou na escola, isso tinha que ser punido, né, com tipo 10 vezes a pena. Se alguém dá um tiro numa criança na escola, né, isso aí tinha que ser punido assim para ficar preso pro resto da vida e sem direito a sair por qualquer tipo de coisa. Então é importante proteger esse ambiente da escola, né, proteger muito aquilo lá. Aí eu falei de infraestrutura de escola, que dá para ser feito com a parceria de todo mundo, mudar a lei para permitir empresas ajudarem escolas, ajudarem universidades, tudo isso. Então, estamos falando de escola fundamental aqui, né? Aí, outra coisa, de ensino integral, né? Você vai ter que ter conteúdo adequado. Mas para ter conteúdo adequado, você tem que ter preparação dos professores. E para ter preparação dos professores, você precisa valorizar os professores. Então, vem aí um ponto importante, né? Professor é a função mais importante que existe. Se não tiver professor, você não tem advogado, você não tem médico, você não tem engenheiro, você não tem nada das outras. Então, é importante valorizar na carreira de professor. E quando eu falo valorizar, tem vários aspectos, né? Uma é com relação ao salário, um aspecto óbvio e claro. Aumentou o piso do salário. Muita gente reclamou, né, que aumentou o piso do salário dos professores. Cara, se você pensar, né, se você não aumenta o salário dos professores, você vai aumentar de outro salário. Então é importante que a gente tenha isso aí. Professor tem que ganhar bem. Professor... e outra coisa, os professores do ensino fundamental da pré-escola, né, esses professores tinham que ser os melhores professores, né, porque para dar aula na universidade, eu falo assim, para dar aula na universidade tem que ser doutor, etc. Mas se você tiver uma boa educação fundamental, uma boa educação... Quando chegar lá para frente, na universidade, o aluno aprende sozinho, porque ele já tem uma boa base. O professor só basta falar, pega esse livro, né, pega esse livro aí, vai lá e estuda esse livro, capítulo tal, depois a gente vai discutir, fazer um projeto sobre isso aí. O professor de universidade teria que ser o mais vamos dizer assim, o menos... eu não quero colocar menos importante, mas ele é importante, mas ele não ele tem o menos trabalho, vamos dizer assim. O ensino fundamental é onde está, como o nome diz, é fundamental, ali tem que estar os melhores professores, ali o professor tem que ser muito valorizado, entendeu? Então, salário de professor é muito importante, né? As condições de trabalho para o professor na escola o professor tem que ser respeitado. Então, aí vem o ponto, né? Obviamente, aluno pequenininho não vai enfrentar o professor, mas quando chega aí no ensino médio, essas coisas, já começa a querer enfrentar o professor e tá errado. Tira o aluno da escola, mas mantém o professor com respeito. Então, o professor tem que ter respeito. O professor tem que ter respeito o tempo todo. E, para mim, a profissão do professor tinha que ter uma classe especial, né? Ser uma classe especial. Da mesma forma, dá para a gente propor um negócio desse, inclusive. Da mesma forma que existe para militares, por exemplo, você tem previdência própria, você tem saúde própria, você tem um plano de carreira
perfeito, você entra, você faz uma academia, depois você sabe quanto tempo você vai ficar em cada posto e você vai, cada posto você vai aumentando suas responsabilidades, o seu salário, vai tendo... Então, professor tinha que ser uma classe especial também. Tem muito professor no Brasil, tem em números, né, comparado com o militar, sem dúvida. Né? A gente tem, no Brasil, deixa eu ver se eu tenho esse número aqui, mas é um número, são milhões de professores. Ótimo, ótimo. E não tem problema, dá para se criar uma classe especial para professores, sem dúvida nenhuma. Então, acho que o professor é isso aí, tem que ter uma classe especial, tem que ser uma classe especial e tem que ser respeitado, tem que ganhar bem e ponto final, não tem outra coisa. Mas tem que se cobrar também, obviamente. O professor tem que ser bem formado, o professor tem que dar as suas aulas da maneira como que tem que ser feita, né? Não é para usar a escola como... palanque político, usar a escola como a formação de militantes, não, né? Nem um lado, nem o outro. Né? Então, aliás, eu não gosto dessa questão de um lado e de outro no Brasil. Né? A gente tem que aprender na escola, por exemplo, o que são políticos, o que são... A gente antigamente tinha organização social e política brasileira, então isso tem que voltar, etc. Mas não tem que colocar qualquer tipo de ideologia na escola. Isso não, de maneira nenhuma. O aluno tem que aprender, né? E depois aprender o que são as coisas. Ponto. Para por aí. Então é isso aí. Professores têm que ser bem tratados, tem que ser uma classe especial e o professor tem que trabalhar direito dentro do que é previsto e não fazer da sala de aula um palanque político, qualquer tipo de ideologia. Aí vem, né, o conteúdo, né, do ensino integral. Tem muita coisa que as nossas crianças podem aprender no ensino integral e esse tempo tem que ser usado para isso. Óbvio que o professor tem que ser preparado para isso também. Então, um deles, quando você está olhando para mim, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, aliás, bem-vindos ao Diário de Bordo, quem está chegando. Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. Inscreva-se nesse canal, distribua os vídeos, coloque isso aí para as pessoas, isso é muito importante, né, para vocês olharem aí, distribuir esse conhecimento. Na questão de período integral, então, tecnologia, a vida daqui para frente, ela é cercada e vai ser cada vez mais em todas as atividades, permeada por tecnologia. Portanto, é óbvio que a gente tem que ter tecnologia como uma das matérias, vamos chamar assim, né, um dos setores que tem que ser muito incentivado dentro da escola. No Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu criei um programa que é Ciência na Escola, para levar alunos para dentro das unidades de pesquisa, levar pesquisadores para dentro da escola, fazer formação de professores de ciência, etc. Primeiro ponto, isso é importante. Outras coisas são as Olimpíadas Científicas. Então, no Ministério, a gente apoiava mais de 60, são 62 Olimpíadas Científicas que vão desde, de economia, passando por oceanos, medicina, chegando à astrofísica, física, matemática e etc. Né? Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, Olimpíada Brasileira de Ciências. Então, isso aí é importante, né, ter essas coisas dentro da escola. Então, ciência e tecnologia dentro da escola. Transformação digital, então as crianças têm que aprender a viver com inteligência artificial e etc. Então, isso é muito importante. Robótica também é outra parte importante. Astronomia, clubes de astronomia, os clubes de ciência têm que ser incentivados, podem ser liderados por professores, por pais, né? Mas tem que ser incentivados. Então, ciência é um mundo maravilhoso que as crianças precisam entrar e através de uma criança que participa de uma Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, ela não fica só boa em astronomia e astronáutica, ela fica boa em todas as matérias, porque ela aprende metodologia científica, ela aprende como estudar e etc. Nós temos outro programa no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, muito bonito, muito bacana, que é junto com o Auxílio Brasil. Então, para as famílias do Auxílio Brasil, que tenham as crianças que vão muito bem nessas Olimpíadas, dentro de um número de vagas estabelecido ali pelo Ministério da Cidadania, essas crianças, elas recebem bolsas do CNPq, bolsas de pesquisa júnior, né? Bolsas de iniciação científica júnior do CNPq. Isso dá R$100 por mês para elas durante um ano. Além disso, a mãe daquela família que é do Auxílio Brasil, que a criança ganhou essa bolsa, a mãe ganha de uma vez também R$1.000. Isso é para incentivar os pais a colocarem os alunos para estudar e não para ficar no sinal vendendo bala ou arriscado ali a vida perto de traficante, etc., para colocar a criança para estudar. Né? Isso é importante. E com isso já foram distribuídas 10 mil bolsas, né? 10 mil crianças, essas bolsas de iniciação científica júnior
para crianças do Auxílio Brasil, de famílias do Auxílio Brasil. É um exemplo de como a gente pode incentivar, né, as crianças. O que mais no ensino integral? Olha, tem coisas para a vida que a gente vai usar a vida inteira, que a gente não vê no currículo da escola. Existe aí a Base Nacional Comum Curricular, mas você não vê isso no currículo do ensino fundamental, que é empreendedorismo, lá desde o pequenininho, brincadeira com empreendedorismo, banco imobiliário, aquelas coisas, para começar a aprender empreendedorismo, começar a pensar, a raciocinar em como eu vou fazer minha vida, começar a fazer plano de vida, também outra coisa importante. Né, ter aula da parte intrapessoal e interpessoal, parte, né, como ela se entender. Para isso você precisa trabalhar com coaches, com psicólogos, para dar essas aulas, a pessoa se entender desde pequenininho, começar a raciocinar sobre a sua vida, seu plano de vida, sua missão de vida. Né? Isso aí tudo também precisa, desde pequenininho. Obviamente vai sendo ajustado a maneira como é apresentado segundo a idade. Inclusive dá para se utilizar para isso o que a gente chama de Brain-Based Education, né? Educação baseada no desenvolvimento cerebral da criança, que vem trazendo esses conceitos e vem fazendo com que a criança vá aprendendo cada vez mais. Isso tem que ser disponível nas escolas públicas, todas elas, né? E principalmente aquelas que estão na periferia, da onde eu saí de lá, para essas crianças já pensarem nisso aí, né? De como ter sucesso na vida, as coisas importantes na vida. Ter educação financeira é outra parte, já está incluído no currículo, precisa incluir, melhorar ainda mais isso aí, né? Às vezes a parte muito básica também sobre higiene, toda essa parte que é para ter na escola também é importante as crianças aprenderem como se preservar na saúde, prevenção de saúde. É importante que as crianças aprendam a se prevenir, né? A ter uma vida saudável. E lógico que isso se soma também à nutrição boa, que eu já falei aqui sobre merenda, que é essencial. Então, gente, você vê que tudo isso aí é um conjunto de coisas que tem que ser feito, né, para o ensino fundamental. Então, às vezes o pessoal fala em educação como se fosse uma coisa, só vamos melhorar a educação. Pô, mas não é só assim, isso aí é um sistema. Então tem que ter um approach sistêmico, né? Então todos esses projetos têm que acontecer em paralelo. Por isso que eu estou aqui, né, como candidato ao Senado, com um foco enorme também em educação, para poder articular isso com os diversos setores, para poder trazer para dentro da nossa educação aqui em São Paulo. Isso eu garanto para vocês que melhora todos os outros aspectos, melhora segurança pública mais tarde, melhora a saúde, melhora tudo, né? Melhorando a educação com isso aí. Vamos para frente um pouquinho, estou vendo que o tempo está passando, é um assunto que eu gosto e me dediquei a minha vida inteira sobre isso, então você acaba falando demais, mas um pouquinho mais para frente. A gente falou de ensino fundamental, presta atenção também no ensino fundamental 2, né, na pré-adolescência das crianças, que é um período complexo da vida de cada um de nós e precisa ser visto isso aí. Outra coisa é eliminar a ideologia de gênero para a escola. Né? Ideologia de gênero, eu sou contra esse negócio. Não funciona, não dá certo. Para isso, em vez de ter ideologia de gênero na escola, o que você faz? Você traz os pais para dentro da escola, conversa com os pais a respeito de assuntos importantes que eles, em casa, a educação é feita em casa, instrução é feita na escola. Então, os pais têm que vir para a escola também, né, e assumir essa responsabilidade da criação dos seus filhos também. Então, ideologia de gênero, sou fora esse negócio da escola. Tem muita coisa que a criança precisa aprender na escola, que não ideologia de gênero. Precisa aprender sobre biologia, precisa, fisiologia humana, é importante, faz parte de ciência, mas isso não é ideologia de gênero. Ideologia de gênero tem que estar fora. Aí vem o ensino médio. Ensino médio, isso faz parte de uma das minhas propostas como senador. Aliás, tudo que eu estou falando faz parte de propostas minhas também para o Senado, né? Aí vem a parte de ensino fundamental, aí é onde o ensino médio, aí onde aquele adolescente está começando a se preparar para o mercado de trabalho, está começando a escolher qual é a sua carreira. Mas você concorda comigo que é muito injusto você pegar um jovem de 14 e quer que ele ou ela escolha tudo já agora, que tem, essa é normal nessa idade, a gente ter dúvidas ainda, é normal. E a escola, aí sim a escola pode ajudar essa criança, esse adolescente, esse jovem a ter, né, uma visão do futuro. E outra coisa, não queira empurrar para cima da criança ou do jovem o que ele precisa fazer. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem um pai que sempre sonhou que o filho seja engenheiro. Eu sou engenheiro. O pai sempre sonhou que o filho seja engenheiro. Então, você, meu filho, minha filha, você vai ser engenheiro.
e obriga a criança. Às vezes aquela criança ela gosta de outra coisa, cada ser humano é diferente, cada ser humano, e lembrar que toda criança tem talento, todas as crianças têm talento. Você precisa descobrir esse talento e incentivar esse talento nas crianças. Então, não force as crianças a quererem uma profissão ou outra. Você pode mostrar, fazer um showroom, vamos dizer assim, para elas ao longo da educação. Ela vai aprender do básico ali no ensino fundamental. Quando chega no ensino médio, ela pode fazer escolhas. Hoje, a base curricular permite isso aí, de fazer essas diversas escolhas, né? São trajetórias diferentes. Com isso aí, como que a gente pode fazer isso no ensino médio? Você pode também acoplar ao ensino médio o ensino profissionalizante. Isso é uma das minhas propostas e tem como fazer isso. A gente sabe de onde sai o recurso, a gente sabe de como fazer a estrutura desse projeto como um todo. E para acoplar isso aí, qual o ideal, qual a situação? Que a gente precisa colocar isso como meta, né? Que todas as pessoas, né? Todos os jovens do ensino médio, aqui em São Paulo é 1.600.000 alunos, todos esses 1.600.000 tem que terminar o ensino médio com o ensino profissionalizante. Nós temos escolas maravilhosas, como eu fiz o Senai, por exemplo, tem Senac, tem os S's, né, o Senat, Senar, tem a ETEC, a Paula Souza, etc. Mas isso não consegue cobrir esses 1.600.000. Você consegue cobrir aí 500 mil, né? Então a gente precisa aumentar isso para 1.600.000 alunos do ensino médio, todos eles saírem formados no ensino com um curso profissionalizante. É possível fazer isso, isso vai ser feito. Agora, qual a vantagem disso? A vantagem são muitas, né? Eu vou contar o que aconteceu na minha vida que vocês vão entender. Eu morava na periferia, eu não tinha dinheiro para fazer cursinho, nada disso, né? E eu consegui entrar no Senai para fazer um curso no Senai. E naquele curso do Senai de eletricista, eu trabalhava à tarde como eletricista aprendiz na Rede Ferroviária Federal, ganhava meio salário mínimo, porque eu pagava um curso noturno à noite no Liceu Noroeste, que era o único curso que tinha colégio técnico profissionalizante em eletrônica e era um curso pago. Com isso, eu conseguia pagar com o meu meio salário mínimo, conseguia pagar aquele curso. E isso aí me deu a primeira profissão, me deu dinheiro, me deu autoestima, me deu autoconfiança, me deu carteira assinada, eu já tinha noção do que eu queria, aquilo lá me ajudou muito a escolher meu curso de universidade, ou seja, aquilo lá foi uma transformação da minha vida, me tirou do alcance de traficante, alcance de bandido no meio da periferia, ou seja, um curso técnico bem feito, com ensino profissionalizante, no ensino médio, principalmente nas áreas de periferia, eu garanto para vocês que melhora a segurança pública lá na frente. Isso dá para esses jovens aí uma carreira, dá menor evasão depois na universidade, ou seja, isso é bom de todo jeito e por isso que precisa ser feito. Então, o ensino técnico, né, é extremamente importante. E dá para fazer? Dá. Eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante. Aliás, pouca gente sabe disso aí, mas eu sou embaixador mundial do ensino profissionalizante. Depois você consulta aí o World Skills International. Nós temos 2 embaixadores, tem eu e um canadense, né? Somos embaixadores mundiais do ensino profissionalizante. Então, eu entendo, eu vejo isso aí nos outros países. Eu já estudei como que acontece em outros países, como Alemanha, Suíça, Coreia do Sul, Japão, como que eles fazem, o valor que eles dão ao técnico. Um bom técnico, uma empresa, por exemplo, você tem alguns engenheiros e tem muitos técnicos. Para a empresa ir bem, ela precisa de muitos técnicos. Isso gera recursos. Para as empresas é muito importante também ter essa mão de obra, para trazer empresas para o estado de São Paulo, para trazer empresas internacionais para o estado de São Paulo, precisa ter mão de obra local qualificada, né? E isso gera emprego, gera recursos para o estado e tudo mais. Então, dá para notar a importância disso aí, né? Aí vamos lá. Então, o ensino profissionalizante, eu falei aqui junto com o ensino médio. Um ponto importante também no ensino médio é que você está com o jovem se preparando para o mercado de trabalho ou para ele criar a sua própria empresa. Então, empreendedorismo no ensino médio é muito importante. É importante que você traga também esses alunos a participarem de competições científicas, competições de empreendedorismo, né? Para que eles já comecem a pensar nisso. Muitas empresas vão ser criadas por esses jovens. Tecnologia é muito importante, porque o futuro vai sempre estar ligado. Então,
tecnologia no ensino médio. A minha escola é pobre, não vai ter essas coisas. Por isso que precisa desse foco, né, no ensino médio, precisa de recurso para isso aí. Né? Não se brinca com educação. Educação é sério, é um negócio que muda o país, muda a vida das pessoas. Aí vem o ensino superior. Antes de falar do ensino superior, eu queria falar de um outro ponto que é a inclusão, né? E as pessoas com deficiência, como exemplo, eu tenho deficiência auditiva. Muitas vezes isso é esquecido dentro das escolas. Portanto, é importante, desde o começo do pré-escola, fazer exames com os alunos, né? Exames, trazer, né, médicos para ou levar os alunos, de alguma forma fazer exame de vista com os alunos. Às vezes o aluno tem uma performance ruim porque não está enxergando, precisa de óculos. Então, e o aluno não vai saber falar isso, principalmente quando está no ensino fundamental 1, então tem que fazer exames com os alunos para poder verificar se eles estão ouvindo bem, se eles estão enxergando bem. Como é que você quer que a criança aprenda se ela não está enxergando bem, se ela não está ouvindo bem, ela está assistindo aula normal junto com os outros ali. Então a gente precisa ter isso aí. Outra coisa é ter, né, desde o começo, vamos dizer assim, a pessoa aprender, né, sobre a vida em sociedade, né? Vive numa cidade, vive num país. Se você quer corrigir problemas comportamentais lá para frente de segurança pública, problemas comportamentais desses jovens, começa desde pequenininho, dando essas dicas sobre liderança, trabalho em equipe, sobre como se comportar no meio, né, sobre como você poder trazer, né, o respeito aos professores, o respeito aos pais, aquelas coisas simples de por favor, né, muito obrigado, isso aqui é seu, isso aqui é meu, né, fazer bem essa diferenciação. Eu vou devolver qualquer coisa. Pô, eu peguei por engano a caneta do meu amiguinho aqui. Aprenda a devolver essas coisas, a importância da honestidade, da ética, desde pequenininho. Então isso aprende na escola, tá certo, gente? Então toda essa parte é importante. E tem uma parte super importante que é a inclusão. A gente precisa trazer os alunos que tem algum tipo de deficiência para junto dos alunos que podem... Agora tem que se analisar, né, até que ponto, como que isso aí pode ser feito. A escola tem que ser preparada, os professores têm que ser preparados, né? Tem que ver que tipo, até onde você pode trazer isso aí em conjunto, né, de forma que seja bom para essa criança que tem deficiência. Vamos supor uma criança que tem autismo. Uma criança que tem autismo, ela tem um monte de talentos, mas ela tem autismo, ela tem dificuldade de interagir com outras crianças, ela tem dificuldade de ficar ali no grupo. Então precisa se criar ambientes próprios para as crianças com autismo, por exemplo, para crianças que tenham algum tipo de deficiência. Tem que ter um ambiente próprio nas escolas, que elas possam conviver com os alunos. É importante, inclusive para os alunos que não têm deficiência, eles poderem conviver com crianças que têm deficiência, para que já seja desde pequenininho, eles já cresçam com esse bom senso de inclusão, né, nas pessoas, para não olhar torto, vamos dizer assim, para uma pessoa que tenha deficiência, não ficar criando algum tipo de discriminação. Isso aí já desde o começo, né, tem que aprender esse tipo de coisa. E crianças com autismo, eu não vejo muito falar sobre isso, mas tem muitas crianças que têm autismo. A gente precisa criar ambientes próprios, né, para essas crianças, para que elas possam se desenvolver. Inclusive, de novo, aquela questão de trazer os pais, se os pais participarem, aprenderem sobre essas coisas também. Aí entra no ensino superior. Eu vou adiantar que eu estou no final aqui. Ensino superior é a parte, depois de feito tudo isso, funcionando bem o ensino básico. Aliás, eu gostaria que o ensino, que o Ministério da Educação, né, se você for pensar, isso já é feito em outros países. O Ministério da Educação tinha que ficar focado só no ensino básico. Ensino desde a pré-escola, o ensino... Aliás, vamos somar também toda a primeira infância, o ensino fundamental, o ensino médio deveria ficar no escopo, né, do Ministério da Educação, junto com a Secretaria de Educação e etc., né? Agora, o ensino superior, eu acho que o ensino superior tinha que passar para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, porque aí você faz uma conexão direta. O ensino superior já é a preparação aí de muitas coisas para ter inovação no país, ter a preparação de profissionais para a indústria, para o mercado de trabalho como um todo. E o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, ele tem todas as condições melhores para cuidar disso e fazer esse alinhamento
melhor do que o Ministério da Educação nesse caso. E também 90% das pesquisas são feitas nas universidades. É importante a gente fazer a valorização das universidades. Eu acho que cada universidade tinha que ter uma excelência, escolher uma excelência de acordo com a vocação local ali. Quando eu falo universidade, estou falando universidade pensando aqui também nos institutos federais, tá? Que tem uma formação muito importante para o ensino profissionalizante, para o ensino médio, mas também tem aí, né, a sua importância dentro do ensino superior. Então, eu acho que os institutos federais, as universidades federais tinham que passar para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações para que ali já tivesse um direcionamento completo com a pesquisa, com o desenvolvimento de inovações, né, desenvolvimento de empresas mais para frente. Já isso aí completamente alinhado, com o orçamento adequado. Vou repetir, com o orçamento adequado. Aliás, o orçamento, de novo, vou repetir, de educação e do Ministério da Educação, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, tinha que estar fora do teto, tem que ter um tratamento especial para que nunca haja contingenciamento, para que nunca haja cortes, nem em educação, nem em ciência, tecnologia e inovação. Aí a gente está no caminho certo. Fazendo isso aí, a gente vai estar no caminho certo, né, para o desenvolvimento do país. E quando a gente fala de educação superior, né, eu vejo as universidades, elas têm que ser integradas dentro de cada região, assim como os institutos federais dentro de cada região, né, com a vocação daquela região para formar, né, profissionais para desenvolver aquela região. Isso tem que ser pensado a nível sistêmico, no país inteiro, de forma que sejam sinergicamente conectados. Então, por exemplo, fala de transformação digital. Ele precisa, qual universidade do Brasil que é excelente em transformação digital? Acho que ninguém consegue lembrar um nome específico assim. Se eu falar assim, qual universidade do país é excelência na parte de aeronáutica, de aeroespacial? Provavelmente vocês pensaram aí no ITA, né? De fato. Então, você vê que cada universidade tem que ter uma excelência. Aquela universidade, como é a universidade, ela tem vários cursos diferentes, mas ela tem que ser excelente em alguma coisa, tem que ser reconhecida por aquilo ali. Então, quando você fala do ITA, ele tem vários cursos de engenharia. Ele é excelente em engenharia. Quando fala de IME, excelência em engenharia, de forma geral. Mas quando você fala, por exemplo, em materiais, né? Você tem lá a Universidade Federal de São Carlos, por exemplo, e já tem essa pegada. Então, é uma universidade que tem vários cursos, mas ela é reconhecidamente um ponto de excelência no Brasil em materiais, engenharia de materiais, etc. Então, a gente teria que ter em cada universidade do Brasil uma excelência em algum ponto, né? Para que um aluno quer assim, eu quero ir para a área de medicina. Medicina, olha, você tem tal universidade aqui, tal universidade lá, que são excelentes nisso aqui. Elas têm outras coisas, mas nessa parte elas são excelentes. E assim vai, né? Então, a gente tem que pensar em carreiras do futuro também, modificar os currículos das universidades, tem que ser dinâmicos, tem que ser acompanhar o desenvolvimento da tecnologia para o aluno não sair da universidade e ainda ter um gap com relação à tecnologia. A tecnologia ela aumenta em exponencial, lei de Moore, aumenta exponencial. Os cursos, os currículos, eles não crescem não se desenvolve na mesma velocidade. Então, quando o aluno se forma aqui, ele já está atrasado com relação às tecnologias que ele vai encarar lá na frente. Então, a gente precisa ter mais dinâmica das nossas universidades para começar a trabalhar de forma mais rápida com o mercado de trabalho. Não tem aquela questão de separação. Eu vejo muito isso, falo assim, não somos academia, e a academia não pode se misturar com o setor privado, não pode ser na mesma velocidade, blá, 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 blá. Olha, universidade é para formar profissionais, vamos ser pragmáticos aqui, é para formar profissionais para o mercado de trabalho. Então não tem essa frescura de ficar separado das empresas, etc. Tem que se juntar, né, o setor acadêmico, as academias, as universidades com as empresas, com o que a gente quer para o país, com planejamento, usar o governo, para onde que está apontando isso aí. Por isso que é importante planejamento no governo também, para apontar na direção correta e a gente seguir. Eu botei um esforço dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia para criar o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, para nos dar a visão ali com especialistas de vários setores, para nos dar a visão. Daqui a 20 anos o Brasil tem que estar desse jeito em ciência, tecnologia e inovações. Daqui a 30 anos tem que estar, daqui a 50 anos tem que estar lá. E com isso, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que é quem faz as políticas, não é o CCT que faz política, quem faz política é o Ministério, e o Ministério segue aquilo que o CCT fala, olha, lá na frente, o Brasil tem que ser, daqui a 30 anos, o país líder em inteligência artificial, chutando alguma coisa. Então, a gente vai fazer as políticas para chegar lá e atender isso aí. Mas com isso, a gente tem
esse direcionamento, ele tem que ser feito e tem que ser trazido para dentro das universidades também. Não adianta o país estar querendo que as empresas façam tudo com relação à transformação digital. Se a universidade não acompanhar, a universidade ficar como fosse um ente separado, né, assim, sentado num trono em algum lugar. Não, tem que estar junto, a empresa tem que estar junto com a universidade. Empresa tem que ter jeito de colocar dinheiro nas universidades. As universidades sofrem por falta de recurso. As universidades aqui em São Paulo, por exemplo, quando tiver a reforma administrativa, a gente vai ter que trabalhar no orçamento das universidades de forma a não ter uma vinculação em alguma coisa que vai desaparecer. Então isso vai ser feito. Eu já estou com isso aí no meu escopo, né, como uma proposta de tirar a vinculação do ICMS, passar para o rendimento total, achar uma maneira de proteger o orçamento da universidade. A universidade não pode ficar só dependendo de orçamento público. Faça como eu fiz no Ministério. No Ministério da Ciência e Tecnologia, o orçamento vai reduzindo por causa de pandemia, etc. Eu criei mais duas fontes. A primeira é o FNDCT, a liberação do FNDCT é ótimo, e a segunda, e essa é mais importante para citar aqui, é a criação de uma secretaria especial de estruturas financeiras que consegue receber recursos de fora, recursos privados para projetos de dentro do governo. Isso pode ser feito em universidade. A universidade não pode ter frescura de não querer receber recursos de uma empresa privada para desenvolver um projeto. Esse projeto vai ajudar muito. Imagina que você tem empresa que está trabalhando com desenvolvimento de energia renovável, por exemplo, e a empresa precisa desenvolver uma parte científica, algumas tecnologias para isso. A empresa tem que ser capaz de colocar dinheiro dentro da universidade. Esse dinheiro a universidade pode usar para fazer projeto para isso em tempo. A universidade não trabalha no mesmo tempo da empresa, então vamos acelerar e vamos trabalhar no tempo correto para a empresa. Os alunos estão trabalhando com aquilo, alunos de graduação, de pós-graduação, eles já trabalham com coisas reais, com projetos reais, já estão focados. Sai da universidade, já tem emprego ali naquela empresa, ou sai da universidade e cria a sua empresa, porque ele está trabalhando com a vida real. A universidade tem que trabalhar com as coisas reais. Tem toda a parte vamos dizer assim, da psicologia, toda a parte da psicologia, da filosofia com relação àquilo, tem toda a parte dos estudos, né, acadêmicos, tem ciência básica é importante, estudos acadêmicos são importantes, mas gente, vamos acordar para o mundo, vamos colocar também a parte prática aí para trabalhar com as empresas, para receber recurso. De novo, uma empresa quer criar um laboratório, né, dentro da universidade, vamos criar um laboratório dentro da universidade e botar o nome da empresa. Tem que ser autorizado. Por que isso não é autorizado? A lei acha que não, porque a empresa depois vai pedir vantagens para isso, a corrupção. Gente, que tipo de vantagem a empresa vai querer de uma universidade? Então, se você fala assim, a empresa não pode colocar dinheiro no Ministério de Ciência e Tecnologia, não pode colocar dinheiro no Ministério da Educação, aí é uma coisa, porque ela pode ter, sim, algumas políticas lá, alguma coisa pode ser feita errado lá para frente. Agora, uma universidade, uma escola pública, né, vai favorecer o quê? A empresa. Não vai favorecer. Então, vamos colocar dinheiro de empresas dentro das universidades, né? Vamos fazer uma campanha grande, vamos mudar a lei para isso funcionar. Dá para se fazer, gente. É questão prática. Os países desenvolvidos fazem isso e a gente tem que acompanhar isso aí. Então, tá aí. Universidade é importante e para os alunos de universidade pública, em especial, cuidem bem da sua universidade. Cuidem bem, isso é patrimônio do público, é o patrimônio de todos que pagam imposto para manter a universidade. Então é um absurdo quando você vê aluno pichando a universidade, quebrando coisas da universidade. O aluno tem que ser o primeiro a cuidar bem. E se vir alguém entrando de fora e fazendo alguma coisa dentro da universidade errada, o aluno tem que ser o primeiro a denunciar aquilo lá, proibir esse tipo de coisa. E a universidade tem que ter uma polícia universitária, a polícia militar tem que estar dentro da universidade também, tem que ter... A universidade é terreno público, né? Então, existe autonomia universitária? Existe autonomia universitária, precisa ter autonomia universitária para pensar coisas, pensar soluções para o país, né? Mas ter autonomia universitária não significa transformar a universidade numa área sem dono, uma área, né, de guerra. Não existe isso. A gente tem que proteger os nossos alunos, então a polícia tem que estar lá, tem que coibir drogas, tem que coibir qualquer tipo de ação errada dentro das universidades. Se algum bandido entrar lá, né, e fizer alguma coisa, tem que ter a polícia para defender os nossos alunos lá, tem que ter a polícia também, né, para defender qualquer coisa de errado que seja feita no patrimônio público. O patrimônio é público, tem que ser defendido, né? Então tudo isso é importante. E os alunos são...
são a parte mais importante de tudo isso, né? Os alunos têm que defender a universidade, né? Essa é a minha universidade, eu ganhei esse curso, né, do público. Aquele cara que trabalha, né, no dia a dia ganha salário mínimo, que quando ele vai comprar o arroz, o feijão dentro num supermercado, ele paga imposto. Esse imposto é o que está sustentando a universidade, com sacrifício, suor de muita gente. Então, completamente imoral, é indecente um aluno ir depredar a sua universidade. Tem que ser expulso imediatamente, porque não entendeu a lição mais importante que existe. Seja agradecido às coisas que te dão. Então, é importante, né, que os alunos preservem a universidade, preservem o campus, cuidem do campus, ajudem, façam um mutirão. Está feio ali alguma coisa? Faz um mutirão, né? Vai lá, ajuda a comprar tinta, comprar o que for necessário para ajudar a colocar ali. Ah, não, a universidade tem que ser zero custo para todo mundo, eu vou ficar de mão abanando o tempo todo. Enquanto a gente não aprender a trabalhar em conjunto aqui, né, nesse país, trabalhar como formiga, né, um ajudar o outro, né? Ah, eu não quero fazer isso, aí é função do governo, eu não vou mexer nesse negócio. Não, é função de cada um de nós, é função de cada um. Ah, está faltando coisa ali na universidade, pô, no laboratório, pô, a gente está tentando melhorar, eu coloquei milhões, né, foram 100 milhões, por exemplo, só para laboratórios em universidades, mais 50 milhões para salas limpas e etc. Mas isso não basta, é um país enorme, pô, a gente precisa de cada aluno participar. Tem uma distorção, eu não vou discutir isso agora, mas tem uma distorção grande que existe, que é o seguinte: universidade pública tem um concurso, eu sou contra, não gosto de vestibular, não gosto dessas coisas assim, porque isso causa uma distorção. Tinha que ser analisado. Se você tem um ensino fundamental bem feito, você pode fazer provinhas com os alunos, desde pequeno, e vai ranqueando isso aí, esses alunos, de forma que quando eles escolhem universidades, as universidades podem escolher esses alunos de acordo com sua performance ao longo do tempo. Vestibular, eu acho o vestibular injusto com o aluno, injusto com o país como um todo, porque no vestibular, às vezes um aluno bom que veio o tempo todo ali indo bem, ele chega no vestibular, naquele dia ele está, por alguma razão, ele não está bem, está nervoso e acaba indo mal no vestibular e não passa no vestibular. E às vezes outro que estudou só macete para fazer prova de vestibular, vamos dizer assim, esse aí consegue passar. E isso aí não é injusto com aquele outro aluno. Então, acho que em vez de um vestibular, deveria ter um sistema de acompanhamento do aluno lá desde o comecinho do fundamental, que aí ele vai sendo ranqueado, aqueles que estudam mais, aqueles que se dedicam mais no ensino fundamental, têm melhores resultados, num ensino homogêneo, com critérios homogêneos, de forma que a gente possa ter todo mundo avaliado sob a mesma régua, né, para não ter régua diferente. Quando chega no vestibular, quando chega para entrar na universidade, a universidade vai lá e pega os alunos, e aí já são adequados segundo as suas áreas e tudo mais. Então, isso é uma coisa. E outra coisa, uma distorção que acontece, você vem de ensino público, que nem eu. Naquela época, o ensino público era melhor que o ensino privado, diga-se de passagem, mas o que você vem do ensino, o que acontece hoje? Vem o aluno do ensino público, o ensino público está ruim. A hora que chega para entrar numa universidade pública, que deveria atender aqueles que têm menos condições, porque está sendo pago por todo mundo, aquele curso, os professores da universidade pública, entra quem? Não entra esse cara aqui. Na verdade, entra quem fez um cursinho melhor, que tem mais dinheiro para pagar um cursinho melhor. E aí esse passa no vestibular e entra nas universidades públicas melhores. Vocês acham isso aí? Isso não parece um ponto distorcido, né? Ou só eu que estou vendo essa diferença assim? Então isso tem que ser ajustado. Para isso existem maneiras de se fazer isso. Para isso existem cotas também. O pessoal me pergunta se eu sou a favor de cotas. Eu sou a favor de cotas, sem dúvida nenhuma. Porque ainda a gente tem diferenças e uma cultura errada, né? Que eu quero dizer assim, essa cultura errada, ainda existe racismo, né? Não quero esconder isso, mas existe ainda racismo, existem coisas que são ruins no nosso país, que até o ponto de a gente chegar no nível de desenvolvimento pessoal e social de um nível mais alto, onde todas as pessoas são tratadas realmente da forma normal, da forma igual para todo mundo. Até a gente chegar nesse ponto, a gente vai precisar de cotas para
fazer esse ajuste dessas diferenças. Depois, quando a gente chegar nesse nível, e esse nível vem através da educação também, né, educação em casa, educação nas escolas, quando a gente chegar nesse nível, a gente não precisa mais de cota nenhuma. Todo mundo é igual, ninguém enxerga ninguém diferença igual, de diferente por qualquer razão, mas a gente ainda precisa uma parte que essa parte de cota racial, cota também por poder de aquisição, né? Poder aquisitivo. Ou seja, as pessoas que são mais pobres, elas precisam ter mais facilidade de acesso às universidades públicas que não são pagas, né? Então, tudo isso aí tem que ser tratado. Tem que ser tratado com cuidado, tem que ser tratado de forma lógica, sensata, estável, né? Para achar as melhores soluções para o nosso país. Tá ok, gente? Um grande abraço, já passei do meu tempo aqui. Falamos hoje sobre educação, falamos sobre diversas propostas, diversas ideias. Eu vou levar isso comigo para dentro do Congresso, né? Para dentro do Senado, mas para isso eu preciso do seu voto. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado, número 222. Se vocês gostam de educação, passem esse vídeo aqui, vai estar gravado, vai ficar gravado no canal, assim como outros vídeos. Então passe esse vídeo e outros, né, para que as pessoas saibam, né, saibam de muitas coisas importantes para o Brasil, né, e para o Senado, né, e as coisas que eu defendo aqui também, né, nessa minha candidatura ao Senado aqui por São Paulo. Eu espero que no dia 2 vocês votem 222, né, astronauta Marcos Pontes aqui para o Senado, e informem isso para as pessoas, passem, divulguem, né? Eu preciso do voto de vocês, mas também agora nesses últimos 15 dias, para a sua divulgação é extremamente importante. Então, um grande abraço a vocês, uma ótima segunda-feira. Eu vou agora para Barueri, daqui a pouco estarei em Barueri, né? Vou até fazer um passeio lá no centro de Barueri também. Quem estiver por lá, apareça lá, quem for da região de Barueri ali, apareça lá no centro, estarei lá, né? E olha, gente, obrigado aí por todo o apoio, né? Vamos para frente e vamos vencer essa eleição e vamos continuar com o nosso país aqui, melhorar o nosso país a cada dia, e vai depender de cada um de vocês. Então, conto com o seu voto. Se não se inscrever aí no canal e acompanhe amanhã, começando entre 6 e 6 e meia aqui, o Diário de Bordo. Tá ok? Amanhã a gente fala sobre um outro tema relevante, eu sempre mostro um pouquinho antes. Hoje eu falei sobre educação, depois a gente fala sobre outras áreas, tá? Um grande abraço aí, tchau, tchau.